Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social. Nesse canal você vai ver mais sobre psicologia, mas eu falo sobre outros tópicos, naturopatia, coach, do dia a dia da vida. Gente, a partir da próxima semana, nossos vídeos passarão a ser terças, quintas e sábado. Nosso tópico de hoje: por que os terapeutas têm dificuldade em identificar uma personalidade narcisista? Como eu já falei em outros vídeos, o narcisista ele tem assim como o borderline, uma característica multifacetada, né? Uma personalidade multifacetada. Então é muito difícil para o profissional que não convive com aquela pessoa identificar. É um camaleão. O camaleão, ele muda conforme as circunstâncias, né? Se ele está correndo perigo, ele muda a cor, ele se camufla e depende muito, ele muda de cor, né? A dependendo da situação e da circunstância. O narcisista é a mesma coisa. Então, quando ele vai a um consultório de um terapeuta, porque é muito difícil, é muito raro um narcisista ir a um consultório procurar ajuda, e quando ele vai, se o profissional não for muito experiente, ele sai de lá com um diagnóstico de uma pessoa que não tem problema nenhum. Onde o perigo mora. Então, os terapeutas que não têm nenhuma experiência, ele não vai ter sucesso com o narcisista, porque o narcisista vai confundir ele. E não sou só eu que falo isso. Psicólogos, terapeutas com mais de 20 anos, 30 anos de consultório, eles falam a mesma coisa. Porque a pessoa é um camaleão. Ele é multifacetado. Então, o profissional precisa ter muita experiência. Porque um diagnóstico parte do que o paciente diz ou de algum familiar fala. Mas o narcisista, ele não vai levar ninguém para acompanhar ele numa terapia. Ele vai sozinho. E ele pode muito bem camuflar suas características de uma forma que o profissional não vai identificar. Principalmente se for um profissional da área pública. Por quê? Porque os profissionais de área pública, eles têm tempo para atender, né? São tantos minutos e aí já tem outro paciente lá do lado de fora esperando. Então ele não tem o tempo suficiente para ele, sabe, digerir aquilo, perceber o que o cliente está dizendo. Para você perceber aquela malícia que ele está usando, para que o profissional não encontre um diagnóstico preciso sobre ele. Às vezes é frustrante lidar com o narcisista. Seja como parceiro de trabalho, seja como parceiro romântico, seja como um parceiro familiar, né? Um membro da família. Às vezes é frustrante para a gente, porque a gente não consegue avançar nas nossas expectativas de um relacionamento melhor. E a maioria dos profissionais e a maioria das pessoas negligenciam uma característica do narcisista, que é ele não deixar você falar.
Quando você interage com uma pessoa narcisista, você tem que se fortalecer e ser forte em autoconfiança, porque ele percebe quando você não tem confiança. E espere ser ouvido, porque a pessoa não deixa você falar. Então você espera com confiança, tranquilo, e depois você coloca seus comentários. E se ele não ou ela não quiser ouvir, você espera novamente e recoloca. E se ele não quiser ouvir de novo, começar a falar descontroladamente, você espera pacientemente e recoloca a sua opinião e o seu comentário, até você cansar ele ou ela para eles lhe ouvirem. Existem, inclusive, né, no manual de diagnóstico de doenças mentais, que é escrito por psiquiatras, existem vários sinais de narcisismo. Mas o sinal que é mais negligenciado é o não ouvir. Isso é um hábito deles. Não ouvem ninguém. Eles só ouvem a própria voz. Então você tem que ter paciência, você não pode ser agressivo. A comunidade narcisista, né? Já que eles são 6,2% da população, até o último censo que foi feito, né? Já tem mais de 2 anos que não se faz censo sobre o narcisismo. Se o que você tem a dizer pode contrariar as expectativas dele, eles não querem ouvir. Então, eles procuram falar, colocar a opinião deles sobrepondo as suas, que é para você desistir do que você tem que falar. Porque ele não quer ouvir, por vários motivos, né? Ele não quer ouvir porque ele é um egoísta, ele não quer ouvir porque ele é um exibicionista, ele não quer ouvir porque ele tem a superioridade dele inflada, e por vários e outros motivos que ele não quer ouvir, gente. E quando ele ouve você, é descartando aquilo que você está falando. Ele ouve e descarta, ele ouve e descarta. E se um narcisista te escutar do início ao fim, pode ter certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, 100% de garantia que eu dou a vocês, que ele está lhe ouvindo, mas ele não está interessado e nem absorvendo nada. Sabe aquela história que a gente diz que está entrando por um ouvido e saindo por outro? É isso. Ele está lhe escutando, mas ele não está lhe escutando. Eles escutam e deprecia aquilo que você está falando, ao invés de ter aquilo com respeito, com verdade, e analisar o que você diz. Você pensa que ele está escutando, mas ele tem a capacidade de desligar e está ali presente fisicamente, mas não te escutando. Você pode falar o que for, não está nem aí. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, repita, por favor, que eu não entendi. Não, você não entendeu, ele se desligou. Às vezes de vez em quando ele diz assim, quando você está falando, mas, né? Para você enfatizar o que você está falando. Ou às vezes ele diz assim, mas não tem uma maneira melhor de ver isso? Que ele não está interessado na sua opinião. Se houvesse uma orientação no manual de diagnóstico que o terapeuta, o psicólogo profissional, terapeuta, o psiquiatra pudesse, né, escutar o narcisista fora do consultório, ou seja, monitorar ele com escuta, só assim ele saberia como é que o narcisista age.
mas ninguém tem essa autorização. Nenhum profissional tem autorização de escutar um narcisista na sua vida diária. Por isso que é difícil de tratar um narcisista, diagnosticar que aquela pessoa é narcisista. Porque quando ele chegar lá no consultório, ele vai usar uma das facetas dele, uma das facetas de camaleão, e mostrar para o profissional que ele é uma pessoa extremamente normal. Ele vai escutar o profissional e ele vai dizer o que o profissional quer ouvir para diagnosticar ele como uma pessoa normal e que não precisa de tratamento. E era tudo o que ele queria. Eles têm uma má vontade em escutar os outros, que é impressionante. Quando eles fingem estar escutando, a resposta é irritada ou depreciativa. Se o seu comentário for diferente da expectativa dele ou do ponto de vista dele, ele vai fingir que é surdo. Eles ouvem as palavras, mas bloqueiam o significado. Um narcisista, ele pode escutar um terapeuta, quer aprender as táticas, as técnicas, e ele sente prazer em ouvir uma pessoa que está em um grau superior a ele, para depois ele reduzir aquela pessoa a um grau de inferioridade a ele. Entendeu a jogada? Se um narcisista ou pessoas com traços narcísicos respeitarem seus terapeutas, a sua audição pode aparentar normal para o terapeuta, ou seja, o terapeuta vai imaginar, pensar que ele está dando atenção àquilo que ele está falando. Lê do engano. Ele só quer aprender, porque se o terapeuta visse o narcisista agindo com seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, ou se ele for um chefe, ele agindo como chefe, então o terapeuta teria um padrão de escuta diferente. Ele ia escutar o narcisista, mas ele sabia que o narcisista agia de uma forma diferente daquilo que ele está falando. O narcisista, ele desconsidera, ele ignora completamente seus companheiros, seu cônjuge, seu chefe, seus colegas, seus vizinhos, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Os psicólogos, os terapeutas em geral, eles trabalham individual. O narcisista, quando ele vai fazer terapia de casal, por quê? Porque a esposa foi lá na justiça, na polícia, seja lá onde for, e contou as intimidações, o sofrimento, as coisas que ela passa. Então a justiça, nesses países civilizados, como aqui nos Estados Unidos e outros países, acho que no Brasil também, então ele recebe uma sentença de se tratar e fazer terapia de casais, né? Porque às vezes ele não quer perder a vítima, então ele vai fazer a terapia de casal. Mas antes ele vai dizer para a esposa falar o que ele quer. E aí, quando ela vai querer dizer a verdade, ele toma a palavra e começa a falar. E se o terapeuta não for experiente, ele não vai observar que ele não deixa a esposa ou a companheira falar. Ele toma sempre a palavra, que é para ela não dizer a verdade. É difícil tratar um narcisista, porque se existisse no manual de diagnóstico, uma ordem ou uma orientação
para a pessoa escutar o narcisista, né? Fazer um tratamento de escuta, ele ia saber realmente com quem ele estava lidando. E aí seria mais fácil ele tratar um narcisista e evitar determinadas consequências. Mas não existe. O narcisista chega no consultório, ele diz o que ele quer. Porque o problema do narcisista é de comportamento. O narcisista, ele não sente nada, porque ele não tem nenhuma doença neurológica e nem na biologia do cérebro. O problema dele é cognitivo, gente. Cognitivo é o pensamento. E é difícil você olhar para uma pessoa e dizer, você não está falando a verdade, né? É complicado. Porque se o terapeuta for experiente, ele vai saber que aquele cliente não está falando a verdade. Porém, ele não pode dizer para o cliente que o cliente não está falando a verdade. Ele vai criar métodos, estratégia para lidar com aquele cliente e fazer o cliente usar o raciocínio lógico e não distorcer como se diz assim, e não camuflar a verdade. Mas o narcisista, como ele acha que tudo que ele faz é certo, correto, direito, ele não aceita. E ele vai, e se o profissional não for muito experiente, não vai saber com o tipo de pessoa que está lidando. Vai dar um diagnóstico, aquela pessoa não tem distúrbio nenhum, não tem desvio de caráter, de personalidade nenhuma. É por isso que é difícil tratar, por vários motivos. Primeiro, porque é muito raro um narcisista ir se tratar, certo? Quando ele vai se tratar, é terapias de casais, e que ele inibe a vítima dele de falar a verdade. E quando ele promete que vai procurar ajuda, e quando ele vai lá, ele confunde o terapeuta, ele confunde o psicólogo, ele confunde o profissional. A pessoa é narcisista. Então, existe um tratamento. Eu realmente me preocupo com esse tratamento. Existe um tipo de terapia para narcisista, que é a terapia do silêncio, né? Ele vai para um retiro e ele fica lá 1 semana, 2 semanas em silêncio. Não fala com ninguém, porque na terapia do silêncio a pessoa não fala, a pessoa anda, a pessoa analisa seu comportamento. Esse tipo de tratamento ele só dá certo quando nos primeiros sinais de narcisismo, mas quando o narcisismo já está instalado, não dá certo, gente, porque o narcisista ali passa 2 semanas sozinho, não sozinho, tem várias pessoas, mas ninguém conversa com ninguém, nem hora nenhuma, nem só conversa com um terapeuta que tem lá 1 vez por dia. Mas ele não conversa com ninguém, não dirige a palavra a ninguém, não ouve a palavra de ninguém, o lugar é totalmente silencioso, anda lá pelas montanhas, não sei por onde, mas ele não conversa, só com ele mesmo. E se o cara é narcisista, daqueles que tem a superioridade inflada, ele vai ficar ali maquinando o tempo todo. Então eu sou contra esse tipo de tratamento, mas é um dos tratamentos que existe para narcisismo. É a terapia do silêncio. Principalmente para o narcisista que não deixa você falar. Então ele vai ficar ali no silêncio, analisando o comportamento dele. Mas esse tiro aí pode sair pela culatra. Pode ser um efeito reverso, inverso, ao contrário. Por quê? Se você não sabe os hábitos do narcisista, fica difícil você tratar ele. Porque você leva um adolescente para o psicólogo, você leva uma criança para o psicólogo, você leva seu marido para o psicólogo, sua esposa, sua irmã, sua mãe.
você vai lá e você diz o que está acontecendo. Mas o narcisista, você não pode dizer, porque quando você chegar em casa tem as consequências. Então você vai junto com ele, mas você tem que concordar com tudo que ele fala. E se ele sonhar que você procurou esse profissional sem a presença dele, aí existe uma lista, né? No manual de diagnóstico, uma lista de fatores que os terapeutas usam para diagnosticar todas as doenças mentais e comportamentais. Você tem que seguir aquela lista, porque é uma lista oficial. E aí fica difícil você poder. É por isso que tem muitos psicólogos e terapeutas que se estressam e fogem dos padrões do conselho. Porque tem coisas que você precisa dar um passo à frente. Mas o órgão lhe restringe e os terapeutas, aqueles que não são curiosos, aqueles que não gostam de fazer pesquisa, aqueles que só seguem realmente aquela cartilha, fica difícil tratar, né? A terapia do comportamento cognitivo ajuda muito, muito profissional. Porque a terapia do comportamento cognitivo, como o narcisista ele gosta muito de falar, você fica escutando ali e analisando. Não precisa ter experiência. Porque quando o narcisista ele chega no consultório, ele é gentil, ele é cavalheiro. Se for mulher, ela é uma dama. Principalmente se for exibicionista. Tem gestos delicados, finos, né? Tem movimentos suaves, cheio de gentileza, de delicadeza. O profissional que está acostumado a lidar com o cliente que tem problemas neurológicos ou outro tipo de problema mais agressivo, chega um paciente desse no consultório, né? O terapeuta se deslumbra, porque ele vai passar ali alguns minutos, uma hora, com aquele paciente educado, civilizado, que aparentemente não vai causar nenhum tipo de perigo à segurança física dele. Ele vai relaxar e não vai perceber as facetas do narcisista. Eles são divertidos, né? A maioria é divertido. Eles são alegres, animados. Tudo isso confunde um terapeuta. Se ele não for focado no trabalho dele, se ele não for experiente. As mulheres são atraídas por essas características do narcisista. Autoconfiante, poderosos, especiais. Enquanto que os homens são atraídos pelas mulheres bonitas, sexualmente atraentes e consideradas inteligentes. Porque os narcisistas são inteligentes. E só quando a situação fica muito séria é que eles procuram dentro da lei, né, o padrão de escuta, que eles passam a monitorar o narcisista em casa, nas suas relações, nas suas interações familiares, em casa. Quando eles são monitorados, aí sim, aí se começa a revelar a verdadeira face. Porque ele não sabe, ele está sendo monitorado, mas ele não sabe. E mesmo que ele saiba uma hora, ele vai ter uma explosão. Ele não vai se controlar o tempo todo. E uma hora ele vai se revelar.
Apesar de serem carismáticos, engraçados, divertidos, eles têm uma deficiência, gente. Se você é um profissional de terapia, se você está lidando com um narcisista, você precisa demonstrar para ele que você é uma pessoa forte, determinada, autoconfiante, para garantir o mínimo de respeito dele para você. Existe um tipo de transtorno de personalidade que ataca mais as mulheres, que é o estrônica. Ela seduz os terapeutas. Normalmente ela escolhe masculino. Tem os homens também, né? Eles escolhem também terapeutas femininas, porque eles não querem se tratar. E o exibicionismo deles é tanto que eles terminam seduzindo os terapeutas e criando situações desconfortáveis. Porque às vezes o terapeuta não está ali para tratar eles, não quer se envolver com aquela pessoa e eles dizem, saem falando que deu em cima deles. É uma coisa, é uma situação perigosa. Terapeutas passam por muitas situações constrangedoras. Por isso que tem que ter autoconfiança, determinação, impor respeito e ser uma pessoa forte de personalidade. Beijo no coração. Obrigada. Bye.